Olá, tá começando o 211º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Gorilla Shield. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bem, felicíssimo que dentro de 2 dias teremos Ted Lasso. Pois é. Matar saudades. Tá chegando. E teve uma coisa, não sei se eu comentei na semana passada, que eu achei... Não é um spoiler, mas quem não quiser saber nada, pula 10 segundos. Mas uma das atrizes do elenco, ela é irmã do cara que fez o Dani Rojas. Do elenco, das 3 primeiras temporadas, vamos dizer assim, né? Uma das atrizes é a irmã dele. Mó legal. Caramba, curiosidade. Não sabia também, não. Pois é. E no trailer, sabendo disso, tendo essa referência, fica bem óbvio quem é. Quem assiste o trailer pode dar uma olhadinha. Mas eu vou falar de trailer porque isso sim começa a entrar em spoiler de verdade. Mas vamos lá, Ted Lasso volta nessa semana. Semana que vem a gente faz a nossa tradicional... Retoma também a nossa tradicional repercussão episódio após episódio. Boa. Dia 5, né, que sai o episódio? Dia 5, quarta-feira? Exatamente. Quarta-noite, Quarta-feira, né? Ou seja, terça-noite já vai estar no ar. Boa. Muito bem, vou começar com os follow-ups aqui sobre os últimos episódios. E a gente vem falando sobre a Odisseia, não a do que está no cinema, mas sim a dos AirPods com câmera. Vai ter, não vai ter, tá adiado, não vai estar adiado, não tem motivo, tem motivo. No último fim de semana, o Mark Gurman surpreendeu, eu diria, com a notícia de que a Apple tem 2 códigos prontos de 2 AirPods diferentes prontos para lançar, e um deles, que pode já sair no finalzinho desse ano, são os AirPods com câmera. Fiquei bem surpreso. Inicialmente, o plano era lançar isso no ano que vem. Ele falou que tem 2 códigos. Tem um que é o B798, que são os AirPods com câmera, e o B790. E, aparentemente, esses 2 modelos estariam prontos para serem anunciados, talvez lançados nesse ano. Eu acho que tá meio cedo para AirPod com câmera. Fico curioso para saber por quê, como, aquilo tudo que a gente já comentou, mas será? Então, né, já faz um tempo que estamos ouvindo sobre AirPods com câmeras que a Apple vem desenvolvendo. Acho que desde o ano passado já tinha rumor, né, e agora vem ficando aí cada vez mais intensos esses rumores. Até já encontraram referências nos códigos do beta, do iOS 27, um desses modelos que o Gurman reportou, que tem esse B798 e o B790. Ele reportou esses 2, ficou meio confuso o report dele, que ele falou, é o AirPods com câmera, daí o outro B790 é uma outra versão. Aí eu não sei, fica meio ambíguo se é outra versão dos AirPods com câmera, se é uma versão normal dos AirPods daí sem câmera, não sei lá, um AirPods Pro 4, porque tem um rumor que também diz que esses AirPods vão ser tipo AirPods Ultra, vamos dizer assim, eles não vão ser parte da linha AirPods Pro, serão modelos mais caros. Mas tá aí, o Gurman disse que a Apple está desenvolvendo ativamente, que o produto está meio que ali já no jeito para ser anunciado mês que vem, junto com os novos iPhones. Acho ousado, mas impossível não é, né? Vamos ver o que acontece, e eu ainda fico curioso também para ver a utilidade desses AirPods com câmeras na prática. A gente já comentou aqui algumas vezes sobre o que esperar, que essas câmeras não devem ser para você sair tirar foto por aí, mas sim para você usar ali para IA, entender o que está ao seu redor, mas ainda assim, né, são câmeras que elas não ficam apontadas para frente para o que você está olhando, elas estão apontadas para o lado. Então eu me pergunto como que vai ser o funcionamento disso, como que a Apple vai vender isso, mas tá aí, segundo o Gurman, tá mais perto do que a gente espera. O timing é curiosíssimo pelo que a gente comentou na semana passada sobre como os óculos da Meta estão recebendo bastante crítica pela percepção de espionagem e de quem usa, é tudo creep, etc. Claro que a essa altura é meio óbvio que a Apple não vai falar sobre câmera, mas sobre sensor, e vai apresentar de um jeito diferente, mas o timing é curiosíssimo. Eu fiquei bem surpreso. É o tipo de notícia que a gente lê e lê de novo pra garantir que é isso mesmo, sabe? Porque parecia... Eu falei, não, tem alguma coisa que eu não tô entendendo aqui. Muito curioso isso talvez ser lançado até o final desse ano. E comentem com a gente se é uma coisa que vocês têm curiosidade, se vocês comprariam, se vocês usam os óculos da Meta e veem... Até o Felipe já falou sobre os benefícios que ele vê, né? Mas também a opinião de vocês sobre isso poderia ser interessante para complementar aqui o que a gente lê e repercute sobre essa história, né?
E justamente sobre isso, na semana passada você até falou, né, Felipe? Eu não sei se tem um app que é brincadeira ou não, para saber se tem alguém com os óculos perto de você, etc. Esse app existe, se chama Antizuki, e ele foi pro topo da App Store nos Estados Unidos na semana passada, pra você ver o tamanho da rejeição, né? Então, o nome é engraçadíssimo, né? Antizuki, mas eu fico surpreso em ver que o app existe e isso, de certa forma, acende um alerta. Não só o fato de um app assim existir, mas dele ter ido para o topo da App Store. Então, quer dizer que tem bastante gente ali minimamente preocupada com a ideia de ter pessoas gravando com esses óculos assim, sem ela saber, né? Sem um aviso, porque tem toda aquela história que o óculos tem LED, só que daí tem gente que descobriu como esconder o LED, tampar o LED. A Meta vem tentando ali agora lançar uns updates depois dessa repercussão negativa. Mas chama a atenção que tem um grupo, pode não ser a maioria, mas tem um grupo de pessoas que claramente está incomodado com a existência desses óculos, com esses óculos à solta. E aí volta aquela história do Google Glass lá de anos atrás, né? Que também na época sofreu ali um certo hate, começou a ser proibido em alguns lugares, e parece que agora que os óculos da Meta começaram a se popularizar, algo parecido pode acontecer com eles também. Uhum. E no fim de semana também o Gurman comentou que o que a Apple pretende fazer com os óculos, não no primeiro momento, mas lá pra frente, é transformar numa espécie de central de coleta de dados de saúde para mapeamento da posição do corpo para exercício, coisa assim, o que pode ser muito útil. Ele até cita, em bem menor grau, que hoje em dia tem o Workout Buddy, que não é do Rambo, mas sim o que ele faz é você tá usando os AirPods para correr e coisa assim, ele já vai não só te dando incentivos personalizados, mas também a própria coleta de dados do tratamento, de como você está fazendo, etc, etc. É uma coisa que já é mais personalizada, né? Poderia ser uma extensão disso para os óculos. Sei lá, como não uso óculos, você pode me falar, Felipe, como é que é usar óculos na academia? Porque eu acho que ficaria meio... Tudo bem que tem que usar, porque não tem jeito, mas eu acho meio estranho, sei lá. É meio estranho mesmo. Assim, eu sou o tipo de pessoa que já acostumou a usar óculos a todo momento. Às vezes eu entro no banho de óculos que eu esqueço mesmo de tirar. Mas eu conheço pessoas que não curtem, usam ali só durante o dia, na hora do trabalho. E academia especificamente é um lugar chato para usar óculos mesmo. Eu, novamente, me acostumei a usar, então eu tô sempre de óculos, mas dependendo do exercício que você vai fazer, principalmente quando envolve ali alguma inclinação, aí o óculos vai para baixo, você tem que ficar ajustando, o negócio cai. Dependendo do exercício, eu realmente acabo tirando mesmo, porque atrapalha demais. Então. Eu me pergunto como é que eles vão juntar fitness com óculos. Assim, pra caminhada, né? O exemplo ali do Workout Buddy, né? Você vai fazer uma caminhada, realmente não atrapalha muito, mas dependendo do exercício, não é tão legal, assim, fazer alongamento mesmo, né? O negócio já Uhum. cai, então, sei lá, de repente vai ter algum sensor em contato ali na pele, aí ele consegue detectar alguma coisa. Mas eu não vejo óculos como o formato ideal para aparelho de saúde, né? Fones de ouvido faz sentido. Óculos, não sei. Curioso. Pois é. Mas enfim, o Gurman comentou que esse é um dos planos da época. Ela tá atrás de uma pessoa específica que possa ajudar a fazer isso, tirar mais do papel essa história. Muito curioso. Tá? E nessa semana você publicou um texto interessantíssimo sobre como o sideloading mudou tudo e nada a respeito do seu iPhone. E foi interessante porque você publicou esse texto, deu, sei lá, 3 horas. A Epic Games lançou aqui no Brasil a Epic Games Store, então é mais uma loja alternativa. Onde já tinha a Outstore, agora tem a Epic Games Store também. Mas vamos lá, como que isso mudou tudo e nada sobre o seu iPhone? Bom, essa matéria aborda até algo que nós já comentamos aqui no A Fonte algumas vezes. Essa questão do sideloading, dos app marketplaces que agora chegaram aqui no Brasil. E eu passei um tempo explorando, testando os dois principais, né? Tem a Outstore, que é a mais famosa, provavelmente. E aí tem também uma loja chamada Aptoide, que tem ali alguns joguinhos, também alguns aplicativos por fora. Na época que eu escrevi a matéria, ainda não tinha saído a loja da Epic Games aqui no Brasil. Só tinha, dava para baixar alguns jogos da Epic pela Outstore, mas a loja da Epic mesmo ainda não estava disponível. Uhum. Mas a minha conclusão testando tudo isso é que essas lojas são muito
básicas e não fizeram muita diferença para mim, né? A AutoStore tem ali um ou outro app legalzinho, né? Mas são poucos apps, assim, dá para contar nos dedos quantos apps tem disponíveis nessas lojas. Esse Aptoide tem ali mais algumas coisas, acho que até um pouco mais que a AutoStore, mas também, assim, são algumas dezenas de aplicativos, também é mais voltado para jogos. E no fim das contas eu fiquei, não encontrei nada assim que, nossa, isso aqui mudou minha vida, sem a App Store eu não teria esse aplicativo. Não. Talvez se fossem antes das regras da própria Apple terem mudado, né, que a Apple mudou lá para permitir emulador na App Store, por exemplo, antes não podia, né, daí seria mais interessante porque a App Store tem emulador e tal, mas agora, né, a gente já tem emulador na App Store, vários aplicativos a Apple acabou permitindo ali, né, talvez justamente para competir com essas lojas que estavam vindo. Então, no fim das contas, minha conclusão é essa. Pô, legal ter a opção de baixar aplicativos por fora, mas não mudou minha vida e boa parte dos apps que eu uso, eles continuam sendo exclusivos da App Store e eu acho que é o caso para a maioria dos usuários de iPhone. Contem pra gente também. Eu acho que tá muito no começo, quer dizer, não lojas paralelas, mas aqui no Brasil, pra gente poder ver impacto maior, a gente até especulou sobre isso quando foi abrir, né? Que tinha a chance disso viralizar e pegar essas coisas. Então sempre há um app que viralize pro mundo descobrir, pra virar uma dica secreta que viraliza no TikTok, no Instagram, no Reels, etc, 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 no Shorts, sei lá. Então acho que esse momento ainda pode chegar, mas foi isso, né? Anos e anos e anos de conversas a respeito, a hora que lança, traço. Eu sempre comparo com a carangueja no Mac. Tudo bem que a carangueja nova no Mac eu já usei mais do que usei durante o beta aqui nos últimos anos a carangueja normal, né? Porque a gente pensava, vai ser super legal poder usar, né? Era inútil assim como era no iPhone. Agora já tá bem mais útil, tô usando bastante. Mas é interessante ver como essas coisas dependem muito de algo que viralize, e acho que lojas paralelas é a mesma coisa, né? Eu achava que ia até fazer mais barulho, mesmo sendo pouca coisa, do que fez. Foi muito pouco mesmo, você não escuta falar, ninguém sabe que existe, anos e anos e anos de briga para isso. A gente até vai falar já sobre um impacto um pouco maior de lojas paralelas do jeito global, né? Mas aqui no Brasil eu achava que ia fazer um pouco mais de diferença nesse momento. Ainda não. E acho que também essa questão da própria Epic mesmo, que teria chances ali de ser uma loja mais popular por conta do Fortnite, acabou que a Apple deixou o Fortnite voltar para a App Store antes da Epic lançar a loja aqui, por exemplo, então também menos um motivo pra galera baixar essas lojas alternativas, já que Fortnite agora tá na App Store também. Tem lá acho que 2 outros jogos que são exclusivos da loja da Epic, mas o Fortnite, que é o mais conhecido, já voltou pra App Store, então é isso, as pessoas, por fim, não viram tantos motivos assim para recorrer a essas lojas alternativas. Pode ser que no futuro mude, pode ser que no futuro surjam aplicativos que sejam interessantes e façam as pessoas procurarem nessas lojas. Eu vi algumas pessoas de fora da bolha comemorando que tem Streamio na AutoStore, né? Que dá para baixar Streamio, que né, vocês sabem para que serve o Streamio. E aí uma galera ou outra aí tava tipo, agora tem Streamio para iPhone, mas fora isso, não vi nenhuma grande movimentação para o pessoal baixar e procurar esses aplicativos alternativos. Lembrando que algumas regras mínimas que seriam da App Store, os apps têm que seguir mesmo assim. Temática de aplicativo, eu não sei, porque, por exemplo, existe aplicativo adulto lá fora, que a Apple, é muito engraçado, que a Apple usa como um problema, do tipo, olha, a loja paralela vai poder ter até coisa de aplicativos adultos. E o mundo, assim, Apple, não sei se esse é o problema que você está tentando fazer parecer. Você está dando uma vantagem para muita gente aí, fingindo ser um problema. Mas tem algumas coisas mais ligadas a golpe e a atividades ilegais que ela não deixa, mesmo sendo aplicativos externos. E eu acho que aplicativos associados à pirataria entrariam nesse balde de, olha, mesmo sendo loja fora da loja, não pode. Não sei, mas se ainda está disponível, sei lá. Se até na loja tem aplicativo que não devia estar, que dirá fora. Então, né? Exatamente. Mas aqui também, pessoal, pra quem tá escutando, se vocês... Nossa, não, vocês não têm ideia, baixei aplicativo tal, super legal, tô usando... Ou se vocês têm aplicativos e lançaram também, é um lado que a gente explora pouco aqui, né? Quem é dev e lançou na loja paralela, comenta com a gente. Eu tendo a achar, por enquanto pelo menos, ia dar um desempenho baixo, mas contem. Lançamento, reação, pode ser uma coisa bacana pra gente complementar aqui também.
E um último follow-up, já barra assunto, porque isso aconteceu de fato na semana passada, foi o lançamento do programa Apple Upgrade, substituindo o programa que ela tinha já, que era o iPhone Upgrade. Agora, como tem Mac, tem iPad, etc., é o Apple Upgrade. A Apple não vai travar o iPhone de quem não pagar, que foi uma coisa que tinha lá no código do iOS. O modo restrito ainda está lá. É para outra coisa, que ela não falou ainda o que é. Ela falou pro The Verge, o leasing não vai ser. Não falou por que vai ser. Então isso fica as cenas dos próximos capítulos. Mas foi lançado oficialmente, ela anunciou as regras, é aquilo de pagar uma mensalidade que começa bem baixa, assim, iPhone sai por $17 por mês, uma coisa assim, lá nos Estados Unidos, e você faz planos de 24 a 36 meses, uma coisa assim. Daqui a pouco eu pego os detalhes certinho e falo bobagem. Essa é a parte geral aqui, né? E você vai pagando, você tem a opção, se você quiser, para comprar o telefone. Você pagar o resto, ou então, terminando ali o leasing, você vê o que faz, que é basicamente o que é leasing de carro. Né? Tem coisas do tipo trade-in, você levar o iPhone na loja para eles darem um troco de volta na compra do iPhone. É válido também para compra de dispositivos nesse esquema de parcelas pelo leasing. E, bom, não é só para iPhone, né? Mas, pelo menos por enquanto, só Estados Unidos. Eu quero falar já sobre estoques, que isso é um outro problema. Quando você facilitar comprar iPhone quando não tem iPhone para comprar, você está fazendo o quê? Exatamente. Né? Mas a Apple anunciou isso e você publicou a matéria de opinião lá no Macworld falando que a Apple acabou de matar o melhor jeito de comprar um iPhone. Vamos falar sobre isso então. Pois é, a Apple fez toda essa mudança agora nos programas que ela tinha, porque antes você tinha ali o iPhone Upgrade Program, lembrando, esses Estados Unidos, né, esse programa ele não estava disponível no resto do mundo, mas lá a galera gostava bastante desse iPhone Upgrade Program justamente porque tem uma diferença muito grande entre o novo Apple Upgrade e o Upgrade Program antigo, que é, o anterior, você já tinha o Apple Care Plus incluso. Ele vinha meio ali como um bônus para você comprar o seu iPhone novo. Então, você fazia ali aquele... que era o mesmo esquema de leasing, pagamentos mensais, era só para iPhone. E aí, você já tinha o Apple Care Plus incluso nessa assinatura. Agora, o Apple Care Plus não está mais incluso, se você quiser. Você precisa assinar por fora, e eu até fiz ali algumas contas, e o preço agora, se você quiser assinar o novo programa, né, comprar o iPhone do ano nesse programa novo, e mais pagar o Apple Care Plus à parte, acaba ficando mais caro do que antes que você pagava no iPhone Upgrade Program, já com o Apple Care Plus incluso. Mas, assim, eu vi a repercussão desse novo programa lá fora. Em geral, as pessoas parecem ter gostado. É engraçado, até comentei isso no Threads, né? Que a gente tá vendo o estadunidense descobrir o parcelamento. A galera tá assim, meu Deus, dá pra comprar agora um iPhone com só $30 por mês. Olha só que baratinho. Nossa, sem juros. Falei, gente, bem-vindos ao resto do mundo, né? É aquilo que a gente sempre também brinca aqui. Mas só para trazer também aqui, né, alguns preços para vocês terem uma ideia, né? O Upgrade Program ele vai funcionar assim. Você vai escolher lá o leasing, dependendo do produto, você tem a opção de 12, 24 meses, e produtos mais caros, tipo o Mac, por exemplo, daí você tem a opção de até 36 meses, né? E aumenta o número de parcelas. Mas pegando ali, então você pega um leasing de 12 meses para o iPhone 17 Pro, que ele custa $1.100. Então você paga ali R$ 45,99 por 12 meses, que vai dar ali uns 500 e poucos dólares ao final do período. E aí no final você pode escolher pagar o restante para ficar com o aparelho, devolver o aparelho para a Apple e não pagar nada, ou fazer a troca e continuar pagando a mensalidade para o aparelho do ano seguinte. Então é um esquema ali de aluguel mesmo, né? Você paga parcelado e aí você, no final, escolhe se quer fazer o upgrade, se quer devolver o aparelho, se quer comprar para você. Então, facilita um pouco agora que tá tudo ficando mais caro. A ideia é justamente essa. Então, eu vi que a galera se empolgou bastante. Tem alguns asteriscos, né? Os produtos mais de entrada não estão disponíveis por algum motivo que é meio curioso. Então, iPad de entrada não tá, Mac Mini, MacBook Neo, iPhone 16 também. Nenhum desses produtos estão elegíveis. É só mesmo ali a partir da linha 17, por exemplo, no caso do iPhone. Realmente não tem juros, os juros é só daí, acho que se você atrasar lá o pagamento, daí tem alguns critérios, mas no pagando ali regularmente não tem juros, você paga parcelado o preço cheio da Apple. E
É claro que, no fim das contas, a grande discussão, pelo menos ao meu ver, é que isso também é algo que a gente já comentou aqui, abrir margem para a Apple aumentar mais os preços no futuro, que é o que a gente sabe que vai acontecer com o iPhone. Então, a gente está falando agora, né, de preços parcelados, até quando você abre a página do Apple Upgrade lá nos Estados Unidos, né? Quando você abre a página da loja, a loja da Apple, assim como aqui no Brasil já eles destacam o preço parcelado junto ao preço cheio, né? E eu acho que eventualmente vai chegar no ponto que o preço parcelado ali no Upgrade vai ser o preço maior no site, não vai ser mais o preço cheio do aparelho, porque eles querem que esse seja o novo normal para você adquirir um iPhone, né? O famoso parceladinho cabe. Só que aí, novamente, abre a margem para a Apple aumentar muito o preço dos aparelhos, porque em 12, 24 vezes vai aumentar $5, vai aumentar $10, né? Então, mascara mais os aumentos de preços, mas tá aí. A Apple lançou, de fato, esse Upgrade Program só nos Estados Unidos, mais uma vez. E lá, pelo menos, parece que... Claro, tem a galera que é contra, né, o modelo assinatura de iPhone, mas em geral eu vi o pessoal bem empolgado com essa possibilidade. O principal, eu acho que muita gente é pega de surpresa com o fato de que se você quiser parcelar, etc., essa primeira parte, depois pagar todo o resto, não tem juros, né? Que foi o que você falou. A gente está acostumado, principalmente aqui no Brasil, quando a coisa tem muito parcelamento, 12, 24, tem juros ali que acrescentam um preço importante, mas se é o que dá pra fazer, é o que dá pra fazer, né? Lá não, sai exatamente o mesmo preço de se você fosse comprar ali na hora, no dia que você pegou, tirou da caixa, do que se você fizesse parcelamento aí que seja de 12 meses, com uma parte da grana, e se você quiser você compra o resto, né? Então isso é para quem estiver comprando, é bom, porque aí você literalmente acaba, né, dependendo de como você lida com dinheiro, uma parte acaba saindo de graça, porque se você conseguir fazer render um pouco do dinheiro que você não gastou de cara para pagar isso, né? Então é sim um plano interessante. E eu queria falar justamente sobre o lance de estoque, né? Nos resultados financeiros da Apple, ela já avisou que no próximo trimestre, ela falou no trimestre que termina em setembro, né? Na verdade, no trimestre fiscal que termina em setembro, é uma confusão. Vai ter um impacto grande de memória em iPhones, iPads e Macs. E isso significa que eles vão ter limites de estoque para poder lidar com a demanda disso tudo, né? Tudo bem que esse iPhone, o Apple Upgrade Program, é só Estados Unidos, mas é em preparação ao aumento de preço de iPhone e em resultado do aumento de preço de outros produtos, mas se ela vai facilitar a compra de um produto sem ter o estoque para dar vazão a esse aumento de demanda que ela deve aumentar, nesse primeiro momento não deve fazer tanta diferença. Assim, tudo bem que você falou, os modelos de entrada não estão, e modelo de entrada geralmente é o que acaba saindo mais mesmo. Mas é curioso, porque mesmo assim, mesmo ela flexibilizando a compra, se ela não tiver o que entregar para a pessoa comprar, dá meio na mesma, né? Talvez por isso seja os Estados Unidos no começo, tem alguns asteriscos meio óbvios aqui. Mas é uma situação muito curiosa, ela flexibilizar de um lado para não ter o estoque para entregar do outro, né? Exato, até eu tava vendo que teve aquela campanha, né, o Back to School, que já é tradicional lá fora, que ela demorou para lançar esse ano justamente também porque tá com problema em estoque de Macs. E nas campanhas tem lá no banner, né? MacBook Air sujeito à disponibilidade. Então, que é o modelo mais procurado por estudantes. E é justamente um modelo que tá em falta, tá com, né, disponibilidade ali afetada. Então, pode ser que tenha também, né, um aumento na procura dos novos iPhones no final do ano. Agora que tem o Upgrade Program, fica mais fácil das pessoas trocarem, considerarem a troca. E aí vamos ver como é que isso vai impactar a disponibilidade, que também, como o Marcos acabou de falar, foi comentado agora nessa reunião fiscal, que vai rolar, sim, uma falta, uma provável falta ali de suprimentos versus a demanda que a Apple está esperando para esses aparelhos. Então, pode ser que para comprar um iPhone novo no final do ano também fique mais difícil, né, nesse quesito de encontrar o modelo que você quer mesmo. Sim, se ela já deu esse aviso, aliás, depois do aviso, tem outras coisas também, a gente vai falar sobre isso na sequência. Mas as ações da Apple na sexta-feira caíram 10%, cara. Isso era, se não for inédito, é poucas vezes na história da empresa uma coisa dessa acontecer. Pela uma história recente, que a Apple sempre foi uma empresa muito boa em passar para o mercado qual que é a situação para não dar surpresa. Geralmente a ação cai quando tem surpresa, quando o mercado
leva um susto com alguma coisa, ainda mais cair assim, né? A gente tem falado sobre mercado de chips que tá uma loucura, sobe 10, cai 8, sobe 15, cai 17, tá uma doideira, mas a Apple tende a ficar longe disso, não é à toa que ela tinha acabado de retomar o cargo o cargo não, né? O lugar ali de empresa mais valiosa do mundo, perdeu de novo o lugar para a Nvidia. Mas bom, a gente vai falar sobre os resultados, que tem uma parte disso, mas antes eu vou agradecer a Gorilla Shield, que está mais uma vez patrocinando o podcast e quer falar com você que está a fim de comprar uma capinha, uma película para o seu iPhone, seja ele novo, seja ele antigo, acessórios para iPad, para Mac também, e ela oferece 5% de desconto cumulativo com os descontos do site, se você for em gorillashield.com.br e usar o cupom GHZ no checkout. Além de capinha, película, cabo, ela tem fone de ouvido também. Ela tá com promoção Dia dos Pais, que você compra um fone de ouvido e leva 2 desses Bluetooth, né, pequenininhos earbuds, e ainda assim você pode usar o cupom GHZ para espremer mais 5% de desconto em relação a isso no site. Eles estão fazendo uma promoção grande também para para pilha recarregável. Eles têm acessório para Mac, eu uso aqui uma base que eleva o Mac, que eu estava comentando, sempre comento aqui. Hoje em dia, se eu uso o Mac sem essa base elevatória, parece que o Mac está enterrado na mesa, assim. É super estranho usar sem. Eles têm ring light. Enfim, vai em gorillashield.com.br, usa o cupom GHZ no checkout e garante 5% de desconto cumulativo com os descontos do site. Link na descrição para facilitar. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield. Valeu e vamos lá. Semana passada, a Apple publicou o relatório do terceiro trimestre fiscal dela e ela reportou 109 bilhões de dólares de faturamento. Disso, ela reportou 29, eu vou arredondar tudo, tá? Vai ficar ponto, não sei o quê, 29 bilhões, quase 30 bilhões de lucro. iPhone foram 54 bilhões de faturamento. Mac, 10 bilhões, iPad 6 bilhões, foi uma queda de 5% na comparação ano sobre ano, uma das outras categorias em que caiu. Vestíveis, home e acessórios, 8 bilhões de faturamento e serviços, 30 bilhões. Outro asterisco aqui. Serviços teve uma queda em relação ao trimestre passado. Geralmente as comparações são feitas ano a ano, porque existe uma sazonalidade, por exemplo, no trimestre que vem, que vai ter venda de iPhone novo. Para saber como é que está indo, sendo bem ou não, compara com o ano anterior, essa mesma época, porque fica uma base maior. Serviço não tem isso, porque serviço é Apple Music, Apple TV, Apple One, não tem sazonalidade. Até tem um pouquinho, vende mais iPhone e vende mais serviço, mas eles não comparam assim. Então foi relevante serviços ter tido uma queda, porque se você olha o gráfico, vou deixar aqui na descrição o link para a matéria que eu fiz cheia de gráfico, é raro você ver uma queda sequencial. Teve dessa vez, a Apple até falou, tem App Store, não teve F1 esse ano, no passado teve F1, então o sucesso do F1, ele atrapalhou aqui o nosso desempenho do crescimento, se for comparar ano sobre ano, então esse foi o geral. E a Apple avisou que para o trimestre que vem, ela não só vai ter esse impacto grande em memória que vai afetar a disponibilidade de Mac, de iPad e de iPhone, e ela também falou da desaceleração do crescimento de serviços, que não só culpa do F1, mas também é o começo do impacto de restrições e de regulamentações na App Store. Então ela falou que são os eufemismos, né? Mas ela quer dizer o quê? Tem que abrir a App Store no Japão, tem que abrir a App Store no Brasil. Isso acumulando, né? Mas tem que abrir a App Store no Brasil. Nos Estados Unidos também ela não está podendo cobrar para compras feitas por fora da App Store por conta do processo da Epic Games, que eles vão definir lá no processo se ela pode ou não cobrar, quanto que ela pode cobrar. Nesse momento, 0 comissão. Europa também, né? Que de um ano para cá que essa coisa apertou. Então ela falou, esses são os primeiros resultados, os impactos disso. Não caiu, mas desacelerou o crescimento e com base nisso e também nessa parte aí dela falar que vai faltar estoque, as ações dela caíram 10% no pregão. A hora que abriu o pregão na sexta-feira, depois recuperou um pouquinho, terminou com uma queda de 6%, 7%. Então recuperou, mas ainda assim foi bastante relevante, fez ela ser ultrapassada pela Nvidia como a empresa mais valiosa do mundo. Ficou distante, ela encostou nos 5 trilhões de dólares ao longo da semana, depois disso caiu e seguiu caindo, então vai levar um tempinho para ela voltar a ter essa avaliação. Mas e aí, Felipe, impressões gerais? Então, me chamou a atenção o fato das ações terem caído, porque eu, pelo menos, não via como uma surpresa esse anúncio de que vai faltar componente, vai estar mais difícil de comprar um aparelho novo.
Para mim isso, né, sempre foi muito claro, mas parece que pegou alguns investidores de surpresa, como você falou. As ações já deram uma recuperada, mas ainda assim está em queda comparado ao que estava antes desses anúncios. E de tudo que eles mostraram de resultados, né, iPhone, iPad, Mac, tudo ali cresceu. O que chama a atenção mesmo é a parte de serviços, que não foi uma queda, né, teve um crescimento, mas foi um crescimento bem menor do que em outros anos, né? Então, isso acaba ali também acendendo ali um certo alerta. Ainda assim, tá muito bem. A Apple tá ganhando muito com os serviços. Até tem aquele gráfico, né, da receita por categoria. Então, o iPhone ali sempre representando 50%. Serviços hoje já são quase 30% da fatia da Apple. Então, é muita coisa que a Apple tá ganhando com serviços. A Apple tá virando, assim, uma empresa de serviços, apesar do hardware ainda mandar muito. E, claro, essa desaceleração acende esse alerta pelos motivos que a Apple provavelmente notou mesmo, né? Claro que não é nada drástico, mas para eles terem falado é porque realmente eles sentiram, talvez ali pela primeira vez, um impacto, por menor que seja, dessa questão das regulamentações, deles terem que abrir as compras internas da App Store para terceiros, sem receber comissão. Tiveram que investir em vários programas, né, de desenvolvedores pequenos que podem também cobrar menos comissão, então tem aquelas comissões reduzidas. Agora aqui no Brasil também as lojas alternativas, que de novo não é uma coisa tão grande, mas querendo ou não, contribui para a Apple ganhar menos com os serviços, que é algo que ela vinha ali cobrando a comissão fixa dela dos 30%. Então tem potencial para ela perder ainda mais, principalmente porque pode rolar também de outros países também exigirem a abertura da App Store, das compras por métodos externos, os app marketplaces, e aí eles deram esse alerta agora que essas regulamentações podem estar aí causando um impacto e devem continuar causando um impacto negativo nessa questão de serviço. Mas, de novo, ainda não é nada drástico, mas já mostra que, né, pela primeira vez ali eles sentiram esse impacto. E pensando de produto em produto também, né, falar alguns dos positivos. iPhone, se você olha no gráfico de iPhone, a linha do iPhone 17, assim como a Apple vinha falando, é evidente como segue vendendo bem e vendendo horrores. E tem que lembrar que esse último trimestre, que foi agora que fechou, é o trimestre pré-lançamento de iPhone. Então, teoricamente, tem menos pessoas comprando iPhones. Ainda assim, na comparação com esse mesmo período do ano passado, tá vendendo 25% a mais, basicamente. 25%, não, 22%. 22%. Chegou a velhice, Felipe. Então, tem isso. Eu vou começar a usar óculos na academia, tá vendo só? Então, tem isso. O de iPad, a gente falou, né? Essa é a má notícia. Foi uma queda de 5% na comparação ano sobre ano. Zero surpresa, porque teve nada de iPad no trimestre inteiro. Mal teve rumor de iPad no trimestre, né? Então, não ia vender mesmo. Mac foi o melhor trimestre fiscal dos últimos anos. Zero surpresa, porque esse trimestre incluiu a corrida louca para comprar Mac Mini, Mac Studio por conta do OpenClaw, e aí acabou o estoque. E MacBook Neo, e aí acabou o estoque. Mas também, durante esse período, imagina se tivesse tido estoque suficiente para dar conta da demanda que teve ao longo desse trimestre. Teria sido o melhor da história de venda, de faturamento também. Bateu lá em cima, tanto na comparação ano sobre ano, na alteração, né? Teve, se você voltar para o segundo trimestre fiscal de 21, teve um aumento de 70% nas vendas, no faturamento, na comparação ano sobre ano. Não foi o melhor faturamento da história de Macs, mas ainda assim aumentou muito de um ano para o outro, porque era ainda reflexo do lançamento do Apple Silicon, estava no comecinho ainda, né? E de lá para cá, teve bons trimestres, mas esse último agora aumentou 29% na comparação ano sobre ano, e foi justamente isso, né? E é, assim, por pouco, tudo bem que são bilhões, né? Mas por pouco não foi o melhor trimestre da história da venda de Macs. Então, se tivesse tido estoque, certamente teria passado. A parte de vestíveis, casa, acessório, que é capinha, fone de ouvido, teclado, paninho, HomePod, AirPod, outros, né? O balde de coisa para casa também. Teve um aumento de 6% ano sobre ano. Ok. O que mais vende dessa categoria é AirPod e Apple Watch, né? Não teve novidade nem de um
nem de outro nesse trimestre. Eu tô doido. Não tivemos novidades mesmo. Né? Que às vezes tem, sei lá, acho que saiu a pulseira Pride nesse intervalo, mas também, né? Isso tem sazonalidade. Então, aumentar de um ano pro outro aí 6% é significativo, né? Deve estar vendendo bem. AirPods, como sempre. A Apple fez umas promoções aí ao longo do trimestre, né? Teve na Amazon Prime Day, mas ao longo do trimestre também teve. AirPods estava caindo de preço. No site da Apple nunca reduz. Mas na Amazon, por exemplo, sempre tem promoção lá da loja oficial da Apple na Amazon, nos Estados Unidos, isso, né? Então, vendeu bastante, então teve esse aumento aí de 6%, e serviços foi isso, né? Caiu na comparação com o trimestre passado, mas no mesmo período do ano passado teve um aumento aí de 12%, mesmo com F1 atrapalhando os resultados dela. Então, segue crescendo, e se, no gráfico aqui dá para ver que teve uma desaceleração grande na quantidade de faturamento de serviços lá para o final de 21, 22, até entrar em 23. E de 23 para cá começou a crescer, mas está estabilizando. Então, a não ser que a Apple vai colocar de algum jeito o iPhone Upgrade Program em serviços. Ela está subindo o preço das coisas, né? Então, Apple Music, Apple TV, etc. Anúncio, ela segue aumentando ali a temperatura de anúncios, então na App Store já aparece mais de um, dependendo da busca que você faz. Vai ter no Apple Maps, tem parceria, a gente falou semana passada, né? Vai estar o mapa no carro já, nativo, mas globos oculares vendo anúncios. Bom para todo mundo, menos para o cliente. Então, ela vai seguir achando jeito de aumentar isso se precisar, né? Tem uma coisa que o Marco Arment fala muito no Accidental Tech Podcast, é que é muito sedutor e muito fácil aumentar só um pouquinho, né? Mexe um pouquinho ali no anúncio, agora mostra um pouquinho mais, agora cobra um pouquinho mais, agora inclui num lugarzinho que não tinha antes, né? Então, deve ser tentador mesmo para você poder seguir mostrando para o mercado um crescimento saudável e o lance da água do sapo lá, que se você esquentar aos pouquinhos não percebe, né? Então, esse é o geral aqui de como é que tá, como o Felipe observou, né? Metade do faturamento da Apple veio de iPhone e já está batendo em 30% o de serviços. iPad e Mac, eles estão eternamente no 7, 8%, sempre empatados. Você pode ter Mac 2, né? Mac vendeu pra caramba, aumentou o faturamento, sei lá, iPad teve nada. Mac teve 9%, cresceu bastante, por conta que a gente comentou. E iPad ficou ali no 6%, não está tão distante, mesmo tendo tido novidade de iPad. Né? Pegando o próximo trimestre que tiver muito iPad, o iPad vai passar o Mac, mas está sempre colado ali, né? E é curioso porque o preço de um Mac é um pouco maior do que o preço de um iPad. E se você comprar iPad, teclado, caneta, vai para serviço, vai para wearables um pouquinho desse faturamento, né? Então, tudo meio ligado, mas Mac e iPad é sempre próximo ao faturamento. E, olhando aqui o do iPhone especificamente, é bem interessante notar isso mesmo, o sucesso da linha 17 que você comentou, porque já fazia muito tempo que a linha de iPhone também estava ali, crescia 2%, 6%, aí teve alguns trimestres que caiu bastante, né, queda de 8%, 10%, e agora a gente vê que a linha 17 está bem estável ali, né, a gente teve o primeiro trimestre fiscal de 2026 com 23% e os dois últimos com 22% cada. O último pico de vendas de iPhone que a Apple teve foi ali em 2022, né? Que foi o lançamento do iPhone 14, então, que foi o 14 Pro Dynamic Island, acho que foi a última grande mudança assim, visual, e depois disso as vendas de iPhone estavam bem estagnadas e agora dá para ver que a linha 17 reacendeu os ânimos. E também já me levanta até uma pergunta, né? Como é que vai ser agora com a nova linha? Porque a gente sabe que vai ter o Ultra, o Fold, o dobrável, que vai ser diferentão, só que vai custar muito caro, então não sei se se muita gente vai se empolgar para comprar ou se vai ser algo que vai ficar nichado, a gente ainda vai descobrir isso. E o 18 Pro vai ser uma iteração do 17 Pro, não vai mudar tanta coisa assim, então eu me pergunto se o Ultra vai ser suficiente para manter essa alta do 17 ou se a gente vai voltar a ver uma queda nos iPhones nesse ano com poucas novidades e muito aumento de preços, né? E eu tô comparando aqui com esse mesmo trimestre do ano passado, e ao invés de ser 50% do faturamento de iPhone, foi 47%. E uma outra coisa interessante, o faturamento das Américas nesse trimestre foi 42%, né? Então todo o faturamento da Apple, 42% veio das Américas, e a América do Norte, a América do Sul não representa muito de vendas, a gente já sabe, né? No ano passado tinha sido 44%, ela perdeu um pouco de share nos Estados Unidos, quer dizer, nas Américas,
Em comparação, a China aumentou de 16 para 17% a representatividade no faturamento global da Apple. A gente já visto mesmo, né, que iPhone estava vendendo bem na China durante todos os trimestres do lançamento do 17, que mesmo com o mercado inteiro caindo em vendas, porque o geral está aumentando o preço, a Apple está mantendo o preço de iPhone, mas mesmo assim, lá na China, durante períodos de compra, tem uma promoção aí que rola todo ano na China, que o faturamento foi só ok, mas que a Apple conseguiu ter uma venda sustentada, enquanto os outros fabricantes, Samsung, por todo mundo, teve que aumentar preço por conta dessa falta de memória. Para iPhone, a Apple deu uma segurada, então aumentou um pouquinho. Ali, e para a Apple, e para os investidores dela que estão ligados nisso, é melhor ela ter uma divisão mais homogênea mesmo de vendas no mundo inteiro, porque se cair em alguma região, as outras você consegue se manter, então o impacto global não é tão grande. Né? Se ela dependesse muito mais da China, como já aconteceu, e cair as vendas na China, é um impacto significativo no faturamento. Né? Então, isso pelo menos se manteve. Mas então, sim, foi um trimestre. Este trimestre foi ok, mas a queda foi por conta do que ela deu de guidance, que eles chamam para o próximo trimestre, como o preço da empresa geralmente vive de futuro, o pessoal assustou e ela desvalorizou aí esses 10%. No pré-bolsa de hoje, ela está já com uma valorizaçãozinha aqui de 0,5%. Então deve abrir com uma altinha e deve recuperar ao longo dos próximos trimestres. Não vão comprar ação porque eu estou falando isso, não sei. É o que a gente já viu acontecer outras vezes, tá? Mas deve dar uma recuperada. Né? E ela foi muito clara também. Ela, dependendo da má notícia que ela for passar, ela usa muito eufemismo, ela dá a má notícia sorrindo, que parece até uma boa notícia. Dessa vez, ela foi muito... Quem falou foi o Kevin Parekh, né, que é o diretor de grana da Apple. Ele falou muito na lata. Vai faltar iPad, Mac e iPhone. A gente vai piorar a situação. E isso deve seguir para os próximos trimestres. E aí entra um pouquinho no que... Depois que eles falam, né, dão os quotes preparados, que eles têm já, né, a fala preparada deles, aí tem pergunta de analista e eles têm que responder. Às vezes responde, às vezes não, né? Mas eles insistiram nisso. E o próprio Tim Cook falou, né, que mesmo se eles conseguirem formas alternativas de memória, as duas empresas chinesas que a gente vem comentando aqui, ele até se deu uma atrapalhada. É curioso ver o Tim Cook se atrapalhar, que ele fala assim, que a gente vai ver, por exemplo, que pode melhorar estoque, pode até melhorar preço. Não, quer dizer, preço não sei se melhora preço, mas estoque com certeza vai melhorar. Você fala, nossa, Tim Cook, vai melhorar preço ou não vai melhorar preço? Que é muito diferente essas duas coisas, né? Então ele falou e deu um sinal de alerta ali. Ele falou, opa, eu tô indo embora, mas quem for ficar aqui vai ter que lidar com isso. Então deixa eu falar a informação certa. Então, que isso deve sim seguir impactando. O preço não deve voltar atrás mesmo, que a Apple consiga memória dessas empresas chinesas aí que ela tá atrás. Né? Acho muito difícil o preço voltar atrás, até porque dá para entender que, assim, por mais que eles consigam encontrar outro fornecedor, a demanda talvez ainda seja alta, não vai ajudar, mas não vai equilibrar, não vai voltar ao patamar antigo, vai continuar talvez faltando ali versus, né, para atender a demanda, então os preços vão continuar iguais. Esse novo fornecedor não quer dizer que ele vai fornecer mais barato, talvez ele também, né, vai cobrar mais caro também, então acho que é um pouco... É sonhar demais pensar que os preços vão voltar ao patamar antigo tão cedo, se é que algum dia vão voltar, né, Marcos? Foi exatamente o papo que a gente teve no ADT, o Rambo falou isso, o preço que sobe não desce. Então é isso mesmo, né? A Apple faz aquilo de, o negócio custa 1.000, tem 128 de espaço, no seguinte custa 1.000, mas tem de 256. Então, não é que fica mais barato, mas ela dá mais memória, porque para a Apple também fica mais barato o fornecimento disso. Mas reduzir, cortar o preço é uma coisa muito rara. Ela tem incentivos, de vez em quando ela coloca, mas isso é raro mesmo. E sobre o lance da memória, na semana passada, teve uma carta dos dois lados dos políticos dos Estados Unidos, uma raridade absoluta nos últimos anos, falando para a Apple não pegar memória dessas empresas chinesas, que isso vai atrapalhar a sustentabilidade competitiva do mercado americano, porque a empresa chinesa tem subsídio do governo chinês e nenhuma empresa americana ou do resto do mundo consegue fornecer com esses preços, né? Então, dos dois partidos, republicano e democrata, falou, não é para pegar a empresa de coisa de lá. Lembrando que a Apple não é obrigada a não pegar,
Nesse momento, se ela quiser, ela pode fazer o contrato e começar a usar a memória chinesa e pronto. Mas o capital político que ela vem construindo ali com o governo ia se extinguir rapidinho. Então ela está tentando ganhar o aval do Trump para aí sim poder ter essas memórias com aquele esquema de usar para o resto do mundo. Mas aí libera para a Apple usar as memórias autorizadas para o mercado americano e aí tem no mundo inteiro, né? Uma outra coisa que chamou muito a atenção, até fiz uma matéria separada sobre isso, foi que o gasto da Apple com pesquisa e desenvolvimento bateu um recorde no último trimestre. Ela encostou ali nos 12 bilhões de dólares, então ela segue aumentando trimestre após trimestre. Demorou para começar a gastar mais com isso, e demorou tanto que agora o mercado está penalizando quem gasta com pesquisa e desenvolvimento, porque não está vendo o retorno que esperava com IA. Mas a Apple aumentou, vai fazer um ano aí que ela subiu um degrau nos gastos com pesquisa e desenvolvimento, bateu 11,7 bilhões de dólares. E, para finalizar aqui, essa eu quero ouvir do Felipe, foi o seguinte: o Tim Cook disse que... Foi quando perguntaram para ele sobre... mas como é que você vai fazer para pagar o custo do desenvolvimento e de manutenção de servidores de demanda da carangueja nova? E outra coisa que ele falou do jeito bem estabanado, acho que ele estava distraído, que era a última ligação que ele ia participar, ele até confirmou que o John Turnus vai participar das próximas, que nem é obrigado o CEO participar, mas ele falou que pode existir uma assinatura do iCloud Plus para quem usa muito a carangueja e que isso ajude um pouquinho nos custos ali, aliviar os custos da Apple. Então, aí virou logo, carangueja AI vai requerer assinatura. Não exatamente, mas um pouquinho. Eu acho que ele se estabanou mesmo na maneira como ele falou, porque meio que já é assim agora no beta. A Apple deixou isso bem claro, que a carangueja AI tem limites, e que se você assina o iCloud Plus, que são os planos de armazenamento do iCloud, você ganha mais limites, e quanto maior é o seu plano do iCloud, mais limite de uso você tem, né? Sendo o maior o de 2 terabytes. Então talvez ele quis falar isso, só que falou de um jeito que deu a entender que vai ter uma assinatura à parte, ou talvez que a Apple vai lançar um tier, um plano ali ainda maior do iCloud Plus, que daí vai ter ainda mais limite, mas eu não acho que eles vão lançar uma assinatura chamada Carangueja AI que você paga. Acho que talvez só que vão ter planos mais caros do iCloud, que daí vai ter mais limite, e ele ter falado isso gerou toda essa repercussão, mas é isso, é algo que já está rolando agora no beta. Se você assinar iCloud, você tem mais limite de caranguejo AI, e aí dependendo ali do plano do pacote que você escolhe, o limite vai aumentando junto. Então, acho que foi uma repercussão meio, né, talvez um pouco exagerada em cima ali dessa estabanada do Tim Cook mesmo. Beleza. E para finalizar o episódio de hoje, o Felipe escreveu nessa semana: eu troquei para Beats e eu nunca mais volto para Apple. E aí? A headline é aquela headline bem cretina, mas eu escrevi essa matéria focando ali no meu uso principalmente de academia, que nenhum dos produtos que eu escrevi nessa matéria são novos, né? Nem a case da Beats, aquela case Rugged, que é a case mais resistente que eles lançaram para a linha 17, nem os Power Beats Fit, que eles lançaram também no finalzinho do ano passado. Mas eu resolvi explorar aí, depois de quase um ano usando esses produtos, como eles se tornaram o meu setup de academia, que eu gosto de usar bastante eles na academia. O Power Beats Fit, que tem a hastezinha que gruda melhor na orelha, então evita ali queda, encaixa melhor versus os AirPods. E a case da Beats também, né, que eu até comento na matéria que eu não sou muito fã de usar case no iPhone, né? Eu gosto de usar o iPhone sem case, tem meus motivos para isso, mas que essa case da Beats, além dela ser bem bonita, eu acabei gostando muito dela, ela é super resistente, tem uma textura bem legal, e eu acho que é um conjunto que funciona muito bem para academia, então a matéria acaba girando em torno desse meu uso mesmo, até para falar da Beats mesmo, de como a Beats acabou indo para um lado que a própria Apple não vai muito, né? Que é esse lado de criar produtos voltados para essa parte de pessoas que têm uma vida fitness mais ativa, exercício físico, academia. Então é bem interessante ver como a marca Beats tem se encontrado nesse segmento. E a matéria explora um pouquinho disso, trazendo aí também
as minhas experiências pessoais com esses produtos. E essa sua matéria me fez pensar se a gente vai ver óculos conectados da marca Beats. Ainda mais com essa história de que talvez a Apple queira investir muito em exercício e atividade, academia. Tudo bem que AirPods, por exemplo, que é o paralelo mais próximo, a Apple também investe em comunicação de esporte, mas Beats é 100% para isso. E sua matéria também fala justamente sobre isso, né? Então eu fiquei pensando, será que a gente vai ver óculos da Beats conectados com foco em exercício, em atividade, sei lá? Impossível não é, né? Até porque quando a Apple estava desenvolvendo lá o sensor cardíaco de fones, chegou primeiro nos Beats e depois veio para os AirPods, que eu achei, assim, inédito. Geralmente a novidade chega primeiro nos AirPods, que é a linha principal da Apple, depois ela leva para os Beats. Então, foi bem surpreendente ver eles testando algo primeiro nos Beats, e é o que eles falaram pra gente lá no evento ano passado, é porque a marca Beats tem esse apelo maior para esporte, então fazia mais sentido colocar isso primeiro nos Beats e depois levar para os AirPods, que são fones mais de dia a dia, né? Que eles enxergam meio que desse jeito. Então, quem sabe, né? Se eles forem investir mais nessa parte de fitness, eles também acabam... Podem usar os Beats como um teste, né? Faz primeiro o Beats e depois traz ali com a marca da Apple. E pensando no paralelo da Meta, esses não fazem muito sucesso, pelo menos não vejo, mas tem os óculos da Oakley, que também são da empresa mãe, que é da Ray-Ban, que também tem óculos conectados. Acho que tem um que tem uma câmera que fica até no meio, que o pessoal sei lá, usa em snowboard, um lance desse assim. Tudo bem que eu não faço parte da comunidade de snowboard, mas eu não vejo muito por aí esses óculos sendo até comentados e percutidos pro bem ou pro mal, tanto quanto esses da Ray-Ban. Você vê alguma coisa disso? Não, eu acho que, assim, tem lá, existe, mas realmente o que eu vejo a galera usando são os Ray-Ban mesmo. Né? Botaram até o Mbappé, acho que é Mbappé que falou o nome dele, que também é da seleção lá da França para vender os óculos e deu traço. Bom, os links de tudo que a gente comentou no episódio estão em gigahertz.fm/afonte/211, aqui no seu player de podcasts também. Obrigado a vocês que deixam os reviews, as avaliações, que comentam, que vão em gigahertz.fm/feedback, mandam perguntas, comentários, sugestões também do que vai pintar por aqui. E obrigado a você, Felipe, por semana após semana ajudar todo mundo, inclusive eu, a fazer sentido do que tá saindo lá de Cupertino. Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. E se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto, lá no Instagram e no Threads. Boa, para falar comigo, MVC Mendes, apresento por aqui o Área de Transferência ou A Fonte, apresento para a Lura o IA sob controle e meus textos vocês encontram no 9to5Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima.